Então, vamos começar. Bom dia para você que está me assistindo. Meu nome é Marcos Lepeira. A gente está iniciando o curso online Como Dobrar o Seu Faturamento em 99 Dias. E esse curso é uma iniciativa minha de pegar tudo que eu aprendi em 40 anos como homem de marketing, como homem de propaganda, como homem de branding. Depois de ter interfaceado aí com 500 clientes, né, com 500 empresas, eu resolvi juntar tudo aquilo que eu vejo que funciona e que dá certo e disponibilizar para os empreendedores. Então é por isso que hoje você está me assistindo e a gente vai nessa jornada. E essa jornada de hoje vai falar sobre vários pontos importantes. A gente vai falar sobre vocês, porque todo processo de empreender começa em vocês e termina em vocês. Então vocês são a parte mais importante dentro desse processo. Segundo ponto, nós vamos falar sobre marca. Por que marca, por que signo, por que símbolo é importante dentro do estágio evolutivo da nossa sociedade. Nós vamos falar também sobre vendas. O que funciona e o que não funciona hoje em dia. A gente vai falar sobre leads, né? Tanto tem se falado sobre leads. A gente vai falar sobre negócios, a gente vai falar sobre retenção. E qual que é a minha intenção nesse dia, né? E qual que é a minha intenção nesse curso? É passar para vocês tudo aquilo que efetivamente funciona e tirando todo blá blá blá. Alguns de vocês já me conhecem, vocês sabem que eu sou uma pessoa extremamente prática, né? E então eu vejo os homens, os influenciadores digital hoje na internet, eles me lembram muito quando eu era office boy, porque um dia eu fui office boy, né? Com 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, nós morávamos em São Caetano e mamãe ia na feira de quarta-feira. E no bairro era aquela feira de rua mesmo, né? E hoje eu moro no Brooklyn e tem uma feira bem perto de casa. Às vezes eu gosto de ir bem cedo porque eu acho que uma das maiores expressões da manifestação de Deus é uma feira. Né? Você ir lá e ver tantas cores, tantas texturas, tantas formas, né? Tantos cheiros, e a gente perceber que tudo aquilo ali faz bem para a gente. Então eu gosto muito de ir na feira até hoje, porque eu falo, puxa, tem gente que vai na igreja, tem gente que vai no templo, né? Tem gente que vai no terreiro, tem gente que vai no centro para encontrar Deus, mas você pode encontrar Deus na feira, né? Eu olho uma mexerica e falo, gente, isso não pode ser obra do acaso. Essa porra não pode ser obra do acaso. Eu vejo uma noz, né? Falo, gente, isso é o maior projeto de embalagem que existe no universo. Isso não pode ser o acaso. Né? Então, eu criei essa cultura de desde muito cedo ir na feira com a mamãe. Ela acordava muito cedo. E falava, vamos na feira. E eu ia puxando o carrinho, né? Ela ia com uma sacola na mão e eu ia puxando o carrinho. E com 10 anos de idade, eu lembro que eu gostava muito de empinar pipa, tinha um terreno baldio, era na época, né, que existiam terrenos baldios em São Paulo. Lá em São Caetano tinha um terreno baldio que eu empinava pipa, né? Todo mundo sabe aqui o que é pipa, o que é um papagaio, né? E aí eu ali esperando a mamãe, colocando as coisas no carrinho, né? Não coloca os ovos por baixo, né? Lembra de toda essa história, né? Quem conhece feira. E aí um dia eu estava ali olhando, e eu pensei assim comigo, puxa, assim como minha mãe, cada mulher dentro dessa feira deve ter um filho, né? E cada filho dessa mãe deve gostar das mesmas coisas que eu, inclusive de pipa. Será que se eu fizer pipa e trouxer aqui e vender para essas mães, e para elas darem para os filhos, será que eu ganho algum dinheiro? Essa ideia, ela me ocorreu com 10 anos de idade. Hoje eu estou com 54, né? 44 anos depois. Eu admito que a ideia na época ela não deve ter vindo tão elaborada quanto eu estou falando para vocês, mas esse pensamento passou pela minha cabeça. Eu cheguei em casa naquele dia, pedi para a mamãe, falei, mamãe, a senhora me empresta dinheiro de hoje, me empresta R$20? Ela falou, para que você quer? Eu falei, eu quero material para comprar
pipa. Ela falou, mas você tem tanta pipa? Eu falei, não, eu quero fazer pipa para vender. E mamãe, ela sempre foi uma pessoa que me inspirou muito, porque ela sempre foi muito guerreira, né? Eu nasci na esquina ali da Essa de Queiroz com a Rua Cubatão, quem conhece aqui São Paulo, ali na Vila Mariana, sabe onde é, num predinho que existe até hoje. Quando vocês passarem na Essa de Queiroz com a Cubatão, vocês olhem, tem um predinho assim de 4 ou 5 andares. Eu nasci ali naquele primeiro andar. Na verdade, eu nasci na Aclimação, no Hospital Santa Cruz, mas a gente morava ali e mamãe tinha um salão de cabeleireiro ali na Rua Cubatão. E eu lembro que a mamãe falou que a primeira vez que eu saí de casa dentro de um bercinho lá foi para ela ir para o salão para voltar a cortar o cabelo na época das freguesas, né? Eu acho que eu contei para você, né, Kelly, quando a gente conversou com a mamãe, tinha tido salão de beleza. Então eu cresci dentro de um ambiente de empreendedorismo. Eu cresci dentro dessa visão de empreendedorismo e o papai era vendedor, né? Então por isso que eu me tornei essa pessoa que eu sou, né? Um empreendedor, um vendedor empreendedor ou empreendedor vendedor. E eu lembro que eu fui lá na papelaria do Maurinho, que era ali perto de casa, e eu comprei vareta, eu comprei linha, comprei cola branca, comprei papel de seda, fui para casa e fiz umas 10 pipas, né? E na outra quarta-feira eu estava cedo já, botei tudo direitinho, várias pipas ali dentro da sacola, fui, e enquanto mamãe pegava o ovo, pegava o queijo, pegava a mexerica, eu abordava as mulheres, falava, escuta, a senhora não quer comprar uma pipa para o seu filho? E aí as mulheres falavam, não quero. Eu falava, compra pelo menos para me ajudar, né? Ou então elas falavam, quero. E aí no final daquele dia eu vendi 10 pipas lá a R$5 cada um, ganhei R$50, devolvi os R$20 para minha mãe e já tinha um capital de giro de R$30. E aí eu não precisei mais depender do capital de giro da minha mãe, né? E aí, dali em diante, eu só fui empreendendo cada vez mais. Mas voltando ao assunto, com 14 anos de idade, quando eu era office boy, eu andava pelas ruas do centro, aqui de São Paulo, né? Porque era uma época que não tinha motoboy, não tinha nada disso, a gente pegava ônibus. Eu era office boy de uma pequena metalúrgica em São Caetano, e eu vinha muito para São Paulo, cartório de títulos, de protestos, bancos, essas coisas. E tinha uma figura, não sei se talvez vocês conheçam, talvez não, mas tinha uma figura em São Paulo que era conhecida como o Homem da Cobra. O que era o Homem da Cobra? E ele existe até hoje. Outro dia, eu andando pelas ruas de São Paulo, eu vi o Homem da Cobra, né? E recentemente eu estive em Aracaju e também vi lá no Mercadão de Aracaju o Homem da Cobra. E o Homem da Cobra, ele é uma estratégia muito simples. É um homem que ele fica com aquele foninho tipo a Madonna e uma caixinha de som. Ele fala muito bem, o pitch de vendas dele é algo que bota o pitch de vendas de qualquer um no bolso. Ele tem como se fosse assim um coador de café grande assim no chão, assim, é uma espécie de um pano assim, como se fosse um coador de café, e ele começa a falar que ali dentro daquele lugar tem uma cobra. E essa cobra é uma cobra ensinada. E essa cobra vai fazer várias coisas que eles vão achar inacreditável. E aí ele conta a história da cobra, ele fala como ele capturou a cobra, ele fala como ele treinou a cobra. E uma das coisas mais interessantes, porque tem toda uma técnica para isso, né? Hoje eu percebo, mas na época eu não percebia. Ele inclusive tem um vidrinho de desodorante, desses de apertar, tipo Rexona com água, e ele fica toda hora jogando assim em volta dele, assim, fala assim, olha, não passa para dentro desse risco de água, hein? Ele organiza, inclusive, a plateia. E enquanto ele vai fazendo aquele pitch da cobra, os amigos dele vão na plateia vendendo uma pequena embalagem de metal com a gordura do boto, que é para reumatismo, artrose, etc, 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 etc. Ele não fala nada, mas os parceiros dele vão vendendo aquela latinha
com a gordura do boto, olha, você não quer comprar tal. Então, durante aqueles 10, 20, 30 minutos que as pessoas ficam ali, ele fica fazendo um pitch e as pessoas ficam vendendo. O detalhe é que eu nunca vi essa cobra, né? Eu, aliás, tenho quase que certeza que essa cobra não existe, mas fica aquele pitch de vendas eterno. Não sei se vocês estão lembrados, mas eu falei de tudo isso porque quando eu estava falando dos influenciadores digitais, eu acho muito engraçado, porque a exemplo do Edgar, né, que falou, pô, eu não entendi o que você foi fazer no meu evento, mas eu vou em muitos eventos. Só um ano passado eu fui em 80 eventos. Desses 80 eventos eu devo ter palestrado em 50. E eu vou um dia antes, volto um dia depois, vejo toda a estrutura do evento, ouço todas as palestras, e uma das coisas que eu mais acho interessante é que 95% dos influenciadores digitais ou das pessoas de maneira geral, eles atuam como homem da cobra. Então eles, para te darem uma informação, eles ficam 2 a 3 horas enfeitando a noiva, né? E aí eu tenho alguns problemas, né? Primeiro porque eu sou mega ansioso, sou o cara mais sem paciência do planeta. E eu sou muito objetivo e muito direto com relação às coisas. E esse curso de como dobrar o seu faturamento em 99 dias, eu procurei ser o mais objetivo possível com relação a todas as coisas que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou roubar uma frase aqui do Érico Rocha, que eu tenho algumas ressalvas com relação ao trabalho dele, mas eu o admiro muito por um outro lado, porque o Érico é um excelente orador, né? E ele criou um método, e eu já fui em eventos do Érico que tinham 5.000 pessoas. Então, como todo mundo, ele tem um lado luz, ele tem um lado sombra, mas eu vou copiar uma frase que o Érico diz nos treinamentos dele. Nada do que eu vou ensinar hoje aqui é fácil. Nada. Não tem uma coisa que eu vou ensinar para vocês que é fácil. Mas tudo que eu vou ensinar para vocês é possível. Por uma razão simples, porque eu já apliquei e já funcionou. Então, quando eu sentei para fazer esses quase 200 slides que eu vou passar hoje para vocês, eu pensei e refleti naquilo que efetivamente funciona e dá resultado. E eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Apenas apliquem aquilo que eu vou ensinar para vocês. Não questionem, não se auto-sabotem, não resistam, não queiram criar o método de vocês, não queiram dizer, mas... Apenas façam o que eu vou mostrar para vocês. E eu garanto para vocês que vocês vão conseguir dobrar o faturamento de vocês. Esse método tem aplicado nos últimos anos em alguns clientes meus, né? Aliás, o lugar que vocês estão hoje, nós aplicamos esse método. Aqui, o WeSpace, nós aplicamos esse método. Esse é um case que a gente tem. A Silvia é nossa mentorada e nós aplicamos esse case aqui, né? O fato de vocês estarem sentados hoje aqui nessa sala, terem vindo nessa casa, e depois eu vou mostrar para vocês, eu quis inclusive fazer aqui para mostrar para vocês em loco esse case, o que foi feito desde o começo, para vocês entenderem como que é o início de uma metodologia, tá? Então assim, apliquem aquilo que eu estou colocando hoje, e eu tenho certeza que vocês vão ter resultado, tá? Vocês podem fazer todas as perguntas que vocês quiserem sobre qualquer assunto que eu estiver abordando aqui. Só que vai ter uma regra, só uma. Vocês anotem todas as perguntas. Em cada módulo, a gente vai ter no final de cada módulo um momento para as perguntas, um momento onde eu vou dar uma dica de ouro e um momento onde vocês vão fazer um exercício. Ok? Então vocês podem fazer perguntas quando vocês quiserem. Vocês aí, ou você aí que está me assistindo no online, você também vai poder fazer todas as perguntas que você quiser. Você vai ter acesso ao meu e-mail pessoal e você vai poder mandar para o meu e-mail pessoal todas as perguntas que você quiser fazer, ok? O momento em que o empreendedor ele se encontra hoje é como se nós tivéssemos conseguido a resposta para todas as perguntas
que foram feitas para a gente, né? E a gente tivesse conseguido as respostas para tudo. E aí um dia a gente acordou e mudaram todas as perguntas. O que isso significa dizer? E o que eu tenho dito para os meus clientes? Nós estamos num momento que eu chamo de limbo consciencial, e esse momento é o seguinte: o que nós fazíamos não está dando mais resultado, e o que dá resultado, a maioria das pessoas ainda não sabe fazer. E a gente vai falar muito sobre esse momento agora nesse primeiro módulo, que é o módulo Você. Tá? Então vamos começar. Vai começar com o módulo. A gente vai começar com o módulo Você. Quem quiser, quem tem a dinâmica de anotar, anote, tá? E quem não quiser anotar, depois essa apresentação vai ser enviada para cada um de vocês em PDF, tá? Para vocês estudarem. O primeiro exercício que a gente vai fazer, quem lembra, levante a mão, né? Quem lembra as palavras que estão nos 3 banners aí? Qual que é a frase que tem nos 3 banners? Nunca. Nunca jamais desista. Nunca jamais desista. O Felipe ganhou. A gente vai começar por esse ponto. Hoje de manhã eu gravei um vídeo pro Face, pro Insta, pro LinkedIn, onde eu disse o seguinte: chega de reclamar do Bolsonaro, chega de reclamar do Paulo Guedes, chega de reclamar da economia, chega de reclamar da concorrência e vamos trabalhar. Porque quem vai mudar esse país não é a reforma da Previdência. Quem vai mudar esse país são os empreendedores que dão e pagam impostos. Tá? Foi essa mensagem que eu mandei hoje de manhã para o mundo. Né? E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que talvez a lição mais importante que eu tenha aprendido em toda a minha vida foi a lição da persistência. Você falasse assim, Lepera, senta aqui e me diz o seguinte, ó, de tudo que você leu, que aprendeu, que fez curso, que viajou, já tive com grandes mestres espirituais, já tive com mestres motivacionais, já tive com Brandon Boucher, já tive com Tony Robbins, eu já tive com gurus indianos. O que você já fiz? Já fiz MBA, já dei aula para o MBA. Aliás, essa semana quem me acompanha, eu tive uma boa notícia que o Einstein me convidou para assumir a cadeira de marketing do MBA deles. E se vocês me perguntassem assim, Lepera, qual foi a lição mais importante que você aprendeu de todas? Eu diria para vocês de saída, persistência. E a persistência, ela faz parte de uma energia. E toda a energia, para nós que vivemos numa realidade dual, porque a gente vive uma realidade dual, né? Homem e mulher, salgado doce, dia e noite, né? Tudo no nosso plano é dual. E essa energia da persistência, ela tem 2 polos. Um polo é a persistência e outro polo é a teimosia. É a mesma energia. Só que uma está na luz, a outra está na sombra. Porque isso também é dual em nós, né? Fala assim, mas fulano, nossa, você conhece fulano? Mas fulano é tão bom. Mas é uma pessoa assim, boa, assim. A minha resposta sempre é, eu desconfio muito das pessoas que são só boas, né? Porque se nós somos seres duais, a gente é luz e sombra, né? A gente é noite e dia, a gente é quente e frio, né? Então, quando eu digo para vocês a respeito da persistência, eu estou falando sobre a gente utilizar o polo de luz dessa energia. E a primeira lição, o
primeiro exercício que eu queria fazer com vocês é o exercício da persistência. É o exercício de mostrar para vocês que vocês, sim, vocês podem, sim, vocês conseguem. Eu não escolhi essas 3 palavras, nunca, jamais desista, à toa. Eu não coloquei o Steve Jobs e o Elon Musk como imagens para recepcionar vocês à toa. Eu coloquei a imagem desses dois aí para que eles puxassem essa egrégora da qual eles são grandes mestres, né? Que é a egrégora da persistência. O Steve Jobs, ele tinha vários problemas de relacionamento, né? Era uma pessoa, para quem já viu o filme ou leu a biografia, sabem que ele era uma pessoa com muitos problemas para se relacionar, mas o Steve Jobs, ele foi uma pessoa que ele foi persistente até o final, né? O Elon Musk é um cara que ele disse, eu vou levar o homem para Marte. E ele persiste nessa tarefa e vocês não tenham dúvidas que provavelmente até o dia da gente ir embora desse planeta a gente vai ver alguém da nossa raça pisando lá no planetinha. E para mim, a maior lição que eu tive de persistência da minha vida, a maior lição de persistência, foi uma lição que eu tive em 2016, exatamente dia 7 de janeiro de 2016. Depois de enfrentar 2 anos assim de um câncer avassalador, né? Mamãe foi embora. E ela teve câncer de pâncreas. E quem sabe que o câncer de pâncreas ele é fatal, né? Não é se você vai embora, é quando. E eu lembro que dia 23 de dezembro, dia 27 de dezembro de 2013, eu fui num especialista, no maior especialista de pâncreas aqui do Brasil, um dos, né? Dr. Marcel Machado e Dr. Juquemura, um do Sírio e outro do Oswaldo Cruz. E dia 27 eu estava com o Dr. Juquemura com os exames e o Dr. Juquemura falou assim para mim, 27 de dezembro, ela passou o Natal com vocês? Eu falei, passou. Ela vai passar o Réveillon com vocês? Eu falei, vai. Ele falou assim, então aproveite, porque vocês não vão comer o ovo de Páscoa com ela. Eu falei assim, ela não chega até abril, doutor? Ele falou assim, olha, o prognóstico para essa doença é de 3 a 6 meses. Ela já está com 81 anos, a saúde dela é bastante debilitada, eu apostaria em 3 meses, então você se prepare. Ok. Mamãe durou 2 anos e 2 meses, né? E um dia ela estava em casa e ela falou assim para mim, eu estou tirando um cabo de guerra. Eu falei, mamãe, com quem? Ela falou assim, com Deus. Deus puxa de um lado, eu puxo do outro. Ele puxa de um lado, eu puxo do outro. Eu falei, nossa mãe, mas a senhora é muito foda, né? Porque tanta gente para fazer um cabo de guerra, a senhora vai fazer logo com Deus, né? E a maior lição que eu tive na minha vida foi a lição da persistência. Mamãe, ela entregou os pontos 2 ou 3 minutos antes de parar de respirar. Ela já estava inconsciente na cama, eu estava do lado, e ela voltou, fez assim para mim, eu cheguei perto dela e ela falou assim, bem baixinho para mim, se prepare que eu estou indo embora. Né? E eu brinquei com ela, eu falei, mas para onde a senhora vai? Né? E ela fez assim para mim, do tipo, não brinca nessa hora. Né? E eu falei para ela, olha mamãe, eu não sei para onde a senhora vai, mas eu vou junto com a senhora, nós estamos juntos. Peguei na mão dela e falei, estamos juntos aqui. E uma das coisas mais inspiradoras que eu tive na minha vida foi essa lição de persistência. Né? Porque ela foi até o último suspiro, e ela gostava muito de viver, ela tinha muito prazer em viver, ela foi até o último suspiro, persistindo na vida. Então eu, assim como vocês, porque quem diz o contrário está mentindo,
Todas as pessoas que vocês assistem, veem palestras e fazem cursos que dizem ao contrário do que eu vou dizer, elas estão mentindo. Porque todos nós pensamos diariamente em desistir. Todos nós. Não é. As pessoas vão lá no palco, eu assisto, então eu falo, não, porque isso, porque aquilo. Mentira! Somos humanos. Pensamos em desistir? Sim. Ficamos de saco cheio? Sim. Queremos viver lá no meio do mato? Sim. Queremos mandar tudo para... Queremos. Todos os dias, várias vezes ao dia, várias vezes ao dia. E eu, assim como vocês, não sou diferente. Mas eu venho trazer para vocês uma contribuição. A minha contribuição é, quando esse pensamento me vem, eu falo assim para mim, ô Marcos, você é teimoso para tanta coisa nessa vida. Utiliza a tua teimosia agora, cara. Continua persistindo. Bate o pé. Vai tomar um café, vai tomar uma água, vai conversar com alguém, mas volta, bota a bunda nessa cadeira aí, velho, e soca o pau, faz as coisas acontecerem. E eu queria fazer um pequeno exercício para vocês, com vocês, para que vocês pudessem ver o quanta capacidade existe dentro de cada um. Quanto valor, quanta capacidade, quanta criatividade, quanta persistência existe. Todo mundo viu, aqui a gente tem um alfabeto, e o que vocês vão fazer é alguma coisa muito simples. Vocês vão ter 5 minutos, que é um caminhão de tempo, 5 minutos, para você escrever uma história no papel, que depois você vai contar para uma outra pessoa aqui do lado. Você vai escrever uma história no papel, e cada palavra vai começar com uma dessas letras. Então essa história é mais ou menos assim. Agora, bem, com desafios espetaculares à frente, ganharemos heróis, indistintamente. Já quilômetros, léguas, manifestaremos o nosso... E aí você vai, tá? Vocês têm 5 minutos para escrever uma história que faça sentido, tá? Não pode ser discurso do Bolsonaro. Tem que ser algo que faça sentido. Não pode ser discurso da Dilma. Tem que ser algo que faça sentido. Não saudem a mandioca. Beleza? Não digam que atrás de uma bola sempre tem uma criança e atrás de uma criança sempre tem um cachorro. Tá? Escrevam em 5 minutos uma história e depois vocês vão escolher um parceiro, que tem que ser alguém que vocês não conheçam, e vocês vão contar essa história para os parceiros. Valendo aí 5 minutos. Nessa ordem, como eu fiz. Agora, bem, começaremos o desafio. Enfrentaremos fadas, gnomos, elfos com H. Para você que está em casa, o que você vai fazer? Você vai contar uma história com todas essas letras. Cada palavra dessa história vai começar com uma letra. Mais ou menos assim, olha. Agora, bem, começaremos o desafio entre fadas e gnomos. Hoje, inteligentemente, jogaremos quilômetros, léguas, de novas oportunidades. Quer dizer, você vai fazer uma frase, cada letra do alfabeto, na sequência do alfabeto, e essa história vai precisar fazer sentido. E você vai ter 5 minutos para fazer isso. Lê a sua história para nós. Como você terminou primeiro, você vai ter a honra de contar a sua história para todo mundo. Isso foi muito sentido, mas aprender bastante, com disposição, ensina, fortalece, gratifica homem, inspira jovens. Que bom, mulheres, novidades, oportunidades,
partes para querer resultados, sucessos, todos unidos com vitórias. Lógico, né? Vitória, uísque e Yakult e Zelo. O que seria de uma vitória sem uísque e Yakult, gente? Porque quando a gente comemora uma vitória, a gente comemora com uísque e Yakult. Mas faz sentido, uísque para os adultos e Yakult para as crianças. Né? Bom, gente, quem não terminou, depois vai ter um horário para o xixizinho e vocês terminem. Qual que é o objetivo desse exercício? Né? O objetivo desse exercício é assim. Vamos fazer um replay do que aconteceu. Quando eu expliquei o exercício para vocês, o que vocês pensaram? Não ia rolar. Kelly falou que não ia rolar, quem mais? A Kátia, perdão. Difícil, não ia rolar, quem mais? Criar. Vou ter que criar, é um exercício de criação. Né? Vocês percebem que a primeira reação que a gente tem, e eu vou falar um pouco sobre isso, a primeira reação que a gente tem é a reação do cérebro reptiliano. Eu vou falar um pouco sobre sistema límbico, sistema reptiliano e neocórtex frontal. A primeira reação é uma reação de proteger a gente. Né? É uma reação de não vai dar, vai ser difícil, não vou conseguir, não vou fazer, porque o cérebro reptiliano ele protege a gente. Mas quando você joga isso para o sistema límbico, ou seja, quando você coloca a empatia do mamífero, né, e joga isso para o neocórtex, que é o cérebro do homem moderno, né, que conjuga razão com emoção, você começa a criar e começa a desenvolver esse processo. Eu comecei o nosso trabalho com esse exercício para vocês entenderem o quão capaz vocês são, quanta capacidade existe dentro de vocês. E como é só a gente se disponibilizar de fazer esse exercício que a gente consegue.